E a conversa de hoje é com o vereador Tibério Limeira. Tibério está no seu primeiro mandato e vai conversar com a gente sobre diversas pautas que estão hoje em dia em tramitação. Está em recesso também, então a gente já começa querendo saber, e muitas pessoas também têm dúvidas sobre como é o exercício de um vereador e principalmente no recesso, o que o vereador costuma fazer. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui no Clique PB. Bom, na verdade, o mandato de um vereador, ele é composto por diversos eixos de atuação. Pela lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, nós temos, em essência, duas funções principais: legislar e fiscalizar. Legislar é exatamente elaborar, discutir e aprovar as leis e as normas em geral do município de João Pessoa. E no caso da fiscalização, aí abrange muitas coisas, porque tem desde a fiscalização das contas e a própria aprovação das contas do prefeito na Câmara de Vereadores, como também a fiscalização de obras, de problemas, de demandas em geral que existem na cidade. E o processo de fiscalização, ele se mistura com o processo de intermediação, de soluções, de articulação, para dar visibilidade a determinadas pautas, entre outras coisas. Então, o mandato do vereador, ele não se restringe apenas às sessões ordinárias que acontecem nas terças, quartas e quintas, pela manhã lá na Câmara. Na segunda é dia de reunião de comissões temáticas na Câmara e durante o resto do tempo nós estamos dialogando com setores organizados da sociedade, com setores que não estão organizados também, enfim, moradoras, pessoas que de alguma maneira demandam algum tipo de situação para a gente e a gente vai tentar intermediar e tentar construir uma solução para esse problema. Então, o recesso propriamente dito da Câmara Municipal, ele é um recesso das sessões ordinárias. As sessões ordinárias, elas deixam de acontecer, mas durante esse período a Câmara funcionou normalmente. Eu atendi no meu gabinete, no nosso gabinete, normalmente, enfim, e estive em vários lugares, Três Lagoas, Porto do Capim, hoje mesmo estive lá no bairro das Indústrias e no Conjunto Vieira Diniz, entre outras localidades, me reuni com segmentos organizados da sociedade, participei de diversas atividades, enfim, movimentos, assembleias, essas coisas todas. Então o recesso, ele é uma parada das sessões, até para dar uma geral, uma reorganizada na tramitação dos projetos, mas no mais o trabalho segue. Quem é comprometido com o trabalho e comprometido com a cidade tem a agenda o tempo todo. Agora mesmo você falou da questão da comunidade Porto do Capim. Como é que está a situação das pessoas após toda essa polêmica que houve? Essa é uma questão bem simbólica. Porque o que é que acontece? Para as pessoas que estão nos assistindo entender, a comunidade do Porto do Capim, ela existe antes de João Pessoa se chamar João Pessoa, na época que era Paraíba ainda, o nome da cidade. Lá ia ser construído um porto, que era exatamente o Porto do Capim, mas enrolaram Epitácio Pessoa, na época que era o presidente, e mandaram foto das obras do Porto de Recife, dizendo que era o Porto do Capim que estava sendo construído, sendo que o porto, ali naquela região do Rio Sanhauá, não tinha calado, não tinha profundidade suficiente para atracar navios de grande porte. A Epitácio veio inaugurar o Porto do Capim no navio e o navio não conseguiu chegar. Essa é a história que se conta em relação àquele espaço. E aí o porto foi ficando meio que sem utilidade, né? Tanto que depois foi construído o porto de Cabedelo. Mas lá é uma região onde nasceu a cidade. A cidade nasceu ali, às margens do Rio Sanhauá, no centro histórico de João Pessoa. E depois que o porto não funcionou, as pessoas começaram a ocupar aquela área que é uma área de patrimônio da União, porque afinal de contas é margem de rio, né? Inicialmente pertence à Marinha e era administrada pela Capitania dos Portos. Então as pessoas começaram a ocupar aquele espaço. Em um determinado momento da história, uma parte da comunidade conseguiu a autorização na Capitania dos Portos, outra parte, em outro momento da história, pediu autorização ao então prefeito Damásio Franca, e Damásio, inclusive, mandou material do viaduto Damásio Franca, que estava em construção, mandou resto de construção para dar uma organizada lá nas construções das moradias, na organização da comunidade, e de lá para cá chegou energia elétrica, chegou abastecimento de água, chegou pavimentação, chegou unidade de saúde da família, escola, chegaram os serviços públicos. Então a prefeitura, independente da gestão, disse à comunidade, você existe e a gente está aqui, mesmo que lento e devagar, estamos investindo devagarinho, as coisas estão chegando. Aí chega essa gestão do prefeito Luciano Cartacho, começa a dialogar com a comunidade um projeto lá de reurbanização daquele espaço, para construir um parque. E aí sentaram-se na mesa prefeitura,
Ministério Público Federal, Universidade Federal da Paraíba e comunidade, tentando construir uma solução consensual. Uma parte das famílias deveria, de acordo com o projeto, ser removida do Porto do Capim, mas iriam para unidades habitacionais construídas lá no próprio centro histórico, na área da Proserve, ali perto da Praça Antenor Navarro, naquela região. Em 2017, a Prefeitura abandonou essa mesa de negociação, esse diálogo coletivo e democrático, desistiu do projeto habitacional e ficou só com o projeto de um parque. Então, hoje, a Prefeitura tem 13 milhões em recursos federais do Parque Sanhauá e do Parque Cidades Históricas para investir no Porto do Capim, mas está dizendo à comunidade, chegou o dinheiro, agora vocês saem, a gente fez muito pouca coisa, chegou pavimentação e tal, mas vocês precisavam de muito mais, agora vocês saem porque a gente vai investir para que os turistas de fora não possam ter contato com pessoas mais humildes, enfim, um processo que a gente chama de higienista, né? Exatamente porque está tirando as pessoas mais humildes de uma área turística e histórica para poder pessoas com poder econômico mais elevado frequentar aquela região sem incômodo. É um projeto higienista ou gentrificador, como queiram. Então é essa a realidade do Porto do Capim. E aí a tentativa de diálogo que a Prefeitura disse que queria estabelecer com a comunidade foi entregar uma notificação para pessoas humildes que muitas vezes nem tem aquele entendimento jurídico e administrativo de um documento, entregou uma documentação dizendo às famílias, vocês têm 48 horas para deixar as suas casas. Foi a abertura do diálogo da Prefeitura com a comunidade do Porto do Capim, agora, dia 19 de março de 2019. E aí, de lá para cá, várias entidades, organizações, inclusive de fora de João Pessoa e de fora do país, vem se somando a essa luta para garantir as pessoas e o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, José Godoy, tem tido um papel fundamental, Defensoria Pública da União também, dizendo às pessoas que elas têm o direito de ficar lá. São 80 anos de história da comunidade, passando de geração para geração. É uma comunidade atestada pela antropologia do Ministério Público Federal como comunidade tradicional ribeirinha e de acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, é uma comunidade que tem mais direito do que as demais comunidades. Então, tudo isso está sendo desconsiderado pela Prefeitura, que quer, de todo custo, inclusive fazendo um jogo de tentar convencer as pessoas através de artifícios não muito republicanos, tem feito uma tentativa de retirar a comunidade para que o parque possa ser construído, como eu disse, sem as pessoas mais humildes. Podem até não ter um grande poder econômico, mas tem uma riqueza imaterial ali que é fantástica. O patrimônio histórico e cultural não é só pedra e tijolo, não é só a construção propriamente dita, não é só a igreja, não é só os galpões que tem lá. É mais do que isso, na verdade. O maior patrimônio é o patrimônio das pessoas, é a história do Pai do Mangue, da Maria Florzinha, de várias vivências que existem ali. Existe, inclusive, um turismo de base comunitária muito forte. Então, por isso que a gente está tão integrado nessa luta e é por isso que eu venho defendendo tanto a comunidade do Porto do Capim, porque eu acho que é uma opção de vida mesmo, a gente defender as pessoas que têm menos condição de dar visibilidade às suas pautas, de se fazer ouvir mesmo, porque não tem o poder econômico. Porque do mesmo jeito que querem liberar a vista do rio, a gente podia também, a cidade poderia querer liberar a vista do Bessa, na Gemílio de Figueiredo, mas ninguém mexe com as mansões porque é um lugar de alto poder econômico. Então é isso que está em jogo. A questão do Porto do Capim não é só do Porto do Capim, eu tenho dito, é uma disputa sobre o que a gente quer da cidade. Que cidade a gente quer para agora e para os nossos filhos. Tibério, outra temática muito importante que vem à tona é a questão da Bica. A Bica passou recentemente por uma reforma e a preocupação com a vida e a saúde dos animais que estão ali, como um macaco que até fugiu recentemente, e a própria saúde da elefante, né? Como é que você está acompanhando essa questão? É uma situação, olha, tem dias, vou ser bem honesto, tem dia que a gente acorda e procura por onde começar, de tanto problema que tem na gestão municipal, por onde a gente vai começar a debater. Porque, honestamente, estou falando de maneira muito honesta, eu não torço pelo quanto pior, melhor. Eu não acho que a cidade tem que estar ruim porque eu faço parte da oposição e quero desgastar a gestão municipal. Mas também não posso fechar os olhos para o que acontece todo dia. E são muitos problemas na cidade. A cidade real é muito diferente da propaganda da Prefeitura de João Pessoa. E a Bica é um desses problemas. Inclusive, a obra da Bica de reforma foi suspensa pelo Tribunal de Contas, num alerta feito pelo Tribunal de Contas na semana passada, porque tem irregularidades na obra. E já é a segunda ou terceira reforma pela qual passa a Bica na gestão de
quase 7 anos do prefeito Luciano Cartacho. Então, é tudo muito mal feito, né? É tudo muito lento, anda-se a passo de tartarugas e a qualidade das obras, das intervenções é muito ruim. Para completar, a gente se deparou essa semana com um laudo feito por uma equipe de fora da cidade, do Ministério Público Federal, veterinários, enfim, pessoas da mais alta competência técnica, que atestaram que a elefanta Lady está sofrendo maus tratos lá. E a prefeitura se limitou a dizer que ela vive num lugar privado e sossegado. Quero saber que sossego é esse que está ali, e segundo o laudo, correndo risco de morte. E aí tem vários ativistas da causa animal. Sinceramente, é uma área que eu transito pouco, porque afinal de contas são muitas as demandas na cidade, mas a gente tem que ter sensibilidade para abraçar as causas importantes. E o pessoal me procurou esse final de semana porque já há o Elefantes Brasil, que é um santuário de elefantes, disposto a levar a elefanta para esse santuário, para que ela tenha uma vida mais digna, não sofra maus tratos e possa viver tranquilamente. Mas a prefeitura não se abriu ao diálogo, se limitou a soltar essa nota extremamente curta, não deu explicações sobre o laudo do Ministério Público Federal e nós temos duas opções. Fazer pressão no prefeito, através do ativismo da causa animal, para que ele abra diálogo e possa libertar a lei para que ela vá ao santuário de elefantes, ou então tomar uma medida judicial, né, para que a justiça obrigue a prefeitura a libertar a elefanta, já que ela está lá correndo risco de morte, num lugar insalubre que vem sofrendo uma reforma que se arrasta há muito tempo. Não dá para admitir uma situação como essa. Tibério, qual é a sua opinião? Como é que você avalia o seu posicionamento mesmo em relação à revogação do título a Bolsonaro? Eu, sinceramente, também vou tentar ser muito franco em relação a isso. Eu fui um dos 3 ou 4 que votaram contra a concessão do título, inclusive no ano passado, eu fui o responsável por um requerimento que suspendeu a votação porque queriam aprovar no meio do processo eleitoral. Uma coisa extremamente absurda. A Câmara fazendo palanque para quem quer que seja, principalmente para um desqualificado desse, né? E aí a gente suspendeu, mas aí naturalmente, dentro do processo legislativo, tinha que votar esse ano. Eu acho que nós não tínhamos motivo para aprovar um título como esse. E depois das declarações que o presidente deu contra os nordestinos, principalmente contra os paraibanos, porque ficou muito claro o pejorativismo que foi usado, o preconceito, o nível de preconceito absurdo e reincidente, né? Uma coisa muito asquerosa. Essa é a verdade. Diante disso, eu acho que era natural que num espaço onde as pessoas defendam e tenham orgulho de ser nordestino e de ser paraibano, a gente revogasse esse título por unanimidade, sem muita discussão. Porém, eu acho que revogar ou não vai mudar a situação do país. Então, assim, eu acho que se o debate chegar, a gente faz o debate, defende a revogação, apesar de achar que, infelizmente, a gente perde esse debate lá na Câmara, infelizmente, pelo quadro ideológico que existe hoje na Câmara Municipal de João Pessoa, mas acho também que a gente não deve perder tanto tempo com esse debate, porque tem muita energia para gastar em relação aos cortes nas universidades, a esse programa Futurice, que foi lançado pelo Ministério da Educação, as diversas atrocidades que estão sendo praticadas, aí, caciques indígenas assassinados lá no Amapá esse final de semana. O presidente acabou de dizer que sabe que se o presidente da OAB Nacional quiser saber o paradeiro do pai dele, que foi assassinado, torturado e assassinado na época da ditadura militar, ele pode contar. Então, assim, são muitos, reforma da Previdência, o pacote da reforma trabalhista, Isso a possível reforma tributária. Exatamente, são muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, são muitos ataques. Nós estamos prestes a desconstruir qualquer possibilidade de estado de bem-estar social no país, e a gente também não pode perder tanto tempo discutindo se revoga ou não o título de cidadão pessoense, por mais simbólico que ele possa ser. Mas acho que as demandas são tantas, fora as questões da cidade, né, que são muito importantes. Ano que vem tem eleição municipal. Enfim, como eu estou dizendo, eu acho que tem que ser um debate rápido, que a gente faz, defende a revogação, mas vamos em frente. A gente precisa lutar contra tantas barbaridades que estão sendo praticadas no país. Você falou das eleições do ano que vem e Tibério para 2020, qual é o projeto? Bom, o que está posto, eu estou concluindo, eu estou assim, um pouco mais da metade do nosso primeiro mandato. A gente vai completar agora 2 anos e 7 meses de mandato e a perspectiva é disputar uma reeleição no ano que vem diante disso. Porém, eu sou militante do PSB desde 2003, eu tinha 18 anos, hoje estou com 34. E a gente, sou um apaixonado pela cidade e estou pronto para qualquer missão. Mas o PSB tem um nome
que está num patamar acima de qualquer outro nome partidário, que é o nome do ex-governador Ricardo, que no momento está sem mandato, mas foi vereador, deputado estadual 2 vezes prefeito, 2 vezes governador, elegeu o sucessor a partir das realizações do governo e do próprio capital político dele, e é um nome que está elegível e tem condições de disputar essa eleição. E é um nome que é favorito na disputa. Então a gente não pode correr o risco de perder essa eleição. Então, a princípio, a gente defende o nome do companheiro Ricardo Coutinho. Caso ele não queira disputar, tenha outros projetos ou partido, inclusive nacionalmente, entenda que ele deve entrar em outro tipo de disputa, aí acho que internamente nós vamos dialogar e ver qual o melhor nome para representar o nosso projeto. E aí, lógico que o nosso nome vai estar sempre à disposição para qualquer missão, porque, afinal de contas, pela vivência na política, tanto na gestão municipal, estadual e também na Câmara, e por ser um apaixonado pela cidade, isso me dá a condição também de colocar o meu nome à disposição do partido para qualquer que seja a disputa. Tibério, o seu histórico na política, como é que começou? Tibério é de uma família de músicos, né, Tibério? Da onde começou o envolvimento? Eu diria que eu sou de uma família de pessoas vinculadas à cultura, mas também muito engajadas politicamente. Na minha família eu sou o primeiro que disputei uma eleição e, enfim, me meti mais de maneira mais intensa na política partidária, mas todo mundo é muito engajado. Meu avô era maestro, era amazonense e foi radicado aqui na Paraíba, Pedro Santos, e morreu em 86, mas fez parte do Partido Comunista, enfim. As pessoas da minha família sempre foram muito engajadas, principalmente no campo de esquerda, no campo mais progressista. E aí, quando foi mais ou menos no ano 99, ano 2000, eu tinha mais ou menos 15 anos, fui estudar na escola técnica, que na época hoje é IFPB, e na época se chamava Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, era no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Lá eu tive um contato mais forte com o movimento estudantil, disputei a eleição de Grêmio, essa coisa toda, e aí fui tomando gosto por essa militância política. Aí fui secretário-geral do DCE da Universidade Federal da Paraíba, gestão 2005, 2006 mais ou menos, e por aí vai. Aí também Ricardo ganhou a prefeitura, fiz parte da equipe do Orçamento Democrático, cheguei a ser secretário do Orçamento Democrático na gestão de Agro, fui secretário de Esporte do Estado, secretário do Empreender e segui minha militância. Agora, sempre também, em paralelo, mantendo essa minha vivência musical. Tá? Eu toquei num grupo, antigamente chamava Sala de Reboco, hoje a gente tem um grupo de samba chamado Trem das 11, eu toco pandeiro e continuo tocando e dividindo essa vida entre vereador, músico, pai e por aí vai, todas as demandas que aparecem também. Outra preocupação também em relação à descrença das pessoas na política, inclusive com números crescentes de votos, branco e nulo. Como é que você avalia isso, Tibério? Tem solução? É uma solução de médio e de longo prazo. Eu acho que é assim, e nós, do campo progressista, que sempre fomos muito acostumados a fazer militância, nós perdemos um pouco dessa essência porque nós começamos a ganhar algumas eleições e fomos nos incorporando nas gestões municipais, estaduais e na gestão federal, na época dos governos do PT. Então, nós que fazíamos aquele trabalho de base, estou falando nós no sentido mais amplo, dos movimentos sociais, enfim, do campo mais de esquerda mesmo. E a gente que fazia aquele trabalho de base, aquele diálogo com a classe trabalhadora, com as pessoas, com os estudantes, com vários atores que estão aí na disputa da sociedade, na disputa política da sociedade, a gente deixou de fazer para se preocupar com a gestão, que também era importante que se preocupasse. Mas, enfim, isso fez com que se criasse um vácuo de espaço político muito forte. E aí, naturalmente, nesse vácuo, cresceu a direita e cresceu a extrema-direita e também um sentimento meio que fascista, obscurantista muito forte na sociedade. As pessoas estão muito extremistas, estão, assim, perderam a noção da empatia e do amor há muito tempo, né? Tem pessoas que, mesmo diante de tantas atrocidades e tantas falas nefastas produzidas pelo atual presidente da República, que infelizmente é presidente da República, as pessoas continuam defendendo um ser asqueroso como esse. E aí, diante disso, a gente precisa recuperar esse tempo, assim, recomeçar esse processo. Eu acho que o processo recomeça a partir desse diálogo na ponta mesmo, nos espaços de trabalho, nas escolas, na universidade. Tem um trabalho longo por aí. E essa é uma das coisas que mais me preocupa e que, naturalmente, tem que ser levada em consideração quando se analisa a conjuntura política para o ano que vem, que é o descrédito das pessoas, principalmente em relação ao poder legislativo. Porque, inclusive, durante esse tempo todo, a gente não conseguiu
passar para as pessoas, comunicar para as pessoas qual o papel do poder legislativo. Se mistura muito papel na cabeça das pessoas, o papel do legislativo com o do executivo. Eu tenho um vereador que não faz nada. E o que é esse não fazer nada? Porque queria que calçasse uma rua, mas não calça a rua, entendeu? Mas não é papel do vereador calçar a rua. E aí você não consegue distinguir um vereador atuante de um vereador não atuante, um deputado atuante de um não atuante, e por aí vai. E isso foi se cristalizando na sociedade. E a gente precisa aí desconstruir muita coisa e trabalhar bastante para recuperar a credibilidade das pessoas na política, para as pessoas entenderem que a política é o grande instrumento de transformação da sociedade, transformação do mundo mesmo. Tibério vai para o segundo mandato? Vou. Bom, é o seguinte, eu acredito que todo o processo deve ser horizontal e coletivo. A gente tem um grupo que dialoga, discute, tira as ideias para um mandato, a gente vai naturalmente discutir sobre isso, mas diante das tarefas que nós temos, diante do que a gente já conseguiu produzir, a perspectiva é que a gente dispute a reeleição no ano que vem. Tibério acompanhou os governos de Ricardo, de Agra também e atualmente de Cartacho. Tibério, qual é a principal diferença que você viu na experiência à frente, fazendo a gestão, né, durante esses governos? De Agra e de Ricardo, são gestões parecidas porque a Agra continuou o trabalho que já estava sendo desenvolvido. Foi vice de Ricardo, assumiu porque Ricardo saiu para disputar o governo em 2010. Então, muitos dos programas, muito da linha política que vinha sendo estabelecida continuou. Apesar das rupturas políticas que aconteceram no processo, é uma gestão que tem a cara do que o PSB construiu para a cidade a partir de 2005. Quando assume o prefeito Luciano Cartacho, de cara a gente viu que era uma gestão que prezava muito mais pela propaganda, muito mais pela embalagem do que pelo conteúdo. Isso aconteceu quando começaram a ter mais shows do que políticas públicas na cidade no início da gestão, quando se pensava, quando o prefeito ia assistir jogo na arquibancada do Almedão para fazer, enfim, política, marketing, no meio da torcida do Botafogo, e tanto que ficou conhecido como Cartachou na época, né? Era o apelido do prefeito naquele primeiro mandato. Então, essa para mim é a grande diferença. A gestão do PSB, nas pessoas de Ricardo Coutinho e de Luciano Agra, se preocupou muito em realizar, independente da propaganda, mas realizar muito. Desde o terminal de integração que foi construído com menos de 4 meses de gestão, nos primeiros 100 dias em 2005, a alça da Beira Rio, as intervenções que foram feitas na Pedro II, a construção de, acho que mais de 15 escolas novas municipais, que a cidade nunca tinha visto isso, tanto investimento com recurso próprio. Então era uma gestão de muita realização. E fora obras, muitas ações também, muita tentativa de emancipar as pessoas, de elevar o senso crítico das pessoas, principalmente através do orçamento democrático. Você veja que hoje trocou-se o nome de orçamento democrático para orçamento participativo e o instrumento praticamente deixou de existir, porque ele existe muito mais na propaganda. Então, para mim, a grande diferença das gestões é essa. A nossa gestão do PSB, ela realizou. E enquanto a gestão do prefeito Luciano Cartacho, ela fez propaganda de algumas poucas realizações, porque na verdade a cidade real é de muito abandono do prefeito, e isso qualquer um analista que conviva diariamente e consiga analisar a gestão vai ver que o prefeito se preocupa muito mais com marketing e com os resultados políticos de determinadas ações desenvolvidas pela gestão do que com a gestão em si. Não é um apaixonado pela cidade, daquele que sabe onde fica cada recanto, qual o problema da cidade, de conhecer as pessoas, de ter também a empatia de numa enchente como a que aconteceu nas Três Lagoas, ir lá e se solidarizar com as famílias, mesmo a prefeitura sendo a culpada e tendo podido resolver a questão antes do alagamento acontecer, mas era papel do prefeito ir lá, mas não, ele não pisa na lama, ele não entra em bola dividida, ele não toma posição política, então ele é muito mais preocupado com essa história do marketing, do resultado político, e isso é a grande diferença. Nós, o PSB, as pessoas de Ricardo e de Agra, nós realizamos muito na cidade entre 2005 e 2012. É isso, o portal Clique PB agradece a sua participação, muito obrigada. Eu agradeço, Manu, sua condução aqui da entrevista, agradeço a toda a equipe do Clique PB, o Ala, Eliseu, todas as pessoas que estão aqui, parabenizo vocês por esse quadro, tenho acompanhado algumas entrevistas e estou à disposição para voltar sempre que for possível e sempre que for chamado para falar sobre a cidade. Obrigada. Obrigado.